Boa noite, a gente está iniciando mais um programa Além do Divã. Aguardando aqui José Aldo chegar no programa. Boa noite, Fabiola. Boa noite a todos. Programa Além do Divã. Boa noite, José Aldo. E hoje a gente vai ter mais um programa da série especial dos contos. E hoje também, né? A gente iniciou semana passada com um dos personagens que chama bastante atenção para nós, que é a Rainha de Copas, e hoje aqui no personagem que a gente vai ter o País das Maravilhas no divã é o Chapeleiro Maluco. É o E Chapeleiro quem tá... Maluco com a lebre, né? Que sempre anda com a lebre, né? A lebre E de mar. isso, e você pode ficar à vontade para deixar seu comentário aqui no chat, e quando a live encerrar, você também pode deixar seu comentário na live, o que você achou, as suas considerações, sugestão. Enfim, pode ficar à vontade. E hoje o nosso programa é com José Aldo Souza Silva, é psicanalista, é graduado em psicologia pela Faculdade Pitágoras, é pós-graduado em psicopedagogia clínica, é pós-graduando em neuropsicologia e psicologia escolar. José Aldo. Boa noite a todos. Mais uma vez quero agradecer a sua presença, né, Fabiola? Por estar sempre comigo todas as quarta-feiras. E lembrando que esse programa Além do Divã é um programa especialmente feito para você e por você. Você que está aí é o nosso convidado especial, tire as suas dúvidas, coloque, podemos dizer, as suas perguntas, né? Seja bem-vindo e coloque o tema, dê uma sugestão, a qual tema você gostaria que nós trabalhássemos, né, Fabio? Qual o tema que você gostaria que nós abordássemos aqui? Lembrando que o programa Além do Divã é uma provocação, é um programa feito especialmente para você, telespectador, para tirar sua dúvida, para, enfim, para que você seja participante, assíduo, participe, coloque as suas opiniões, suas críticas. Nós estamos aqui a pé para recebê-lo, né? Os elogios e também as críticas, né, Fabiola? Para que nós possamos também melhorar o que nós podemos melhorar nesse programa, qual é a proposta do público. Eu queria que vocês nos passassem, né? Vocês que estão de fora, tem uma frase que diz que está de fora, vê melhor. Eu gostaria que vocês nos passassem, que vocês gostariam que nós melhorássemos, qual as temáticas que vocês gostariam que nós comentássemos aqui, qual o desejo de vocês, o que vocês gostariam de saber, quais são as suas curiosidades. Né? Então, o programa Além do Divã é uma provocação para isso, de tirar suas dúvidas, dar seus questionamentos, gostaria de falar de outras temáticas. Rui, seja bem-vindo, doutor Rui. E o programa Além do Divã é isso, trazendo uma linguagem psicanalítica, filosófica, teológica, podemos até dizer, mas num conceito, uma linguagem coloquial, uma linguagem mais simplista e menos academicista. Essa é a proposta do programa Além do Divã. Então, já boa noite a todos. Você que ainda não chegou, você que já chegou, seja bem-vindo e sinta-se à vontade para comentar, para colocar seus comentários, suas dúvidas, seus questionamentos. Lembrando que é uma provocação. Boa noite, Fabiola, é com você.
Então, José Aldo já deu uma pequena introdução aqui. Boa noite, Rui, que já chegou. Boa noite, Ramos, que também já chegou por aqui. Podem ficar à vontade, deixar o comentário de vocês aqui abaixo no chat. E a gente vai iniciar com o José Aldo, já aqui falando um pouquinho mais dos nossos personagens. Hoje a gente vai ter o Chapeleiro Maluco e a Lebre, né, José Aldo? E a Lebre de Março, né? A Lebre de Março. E essa série especial que a gente está tendo hoje é o País das Maravilhas do Divã. E assim, quando a gente concluir esses episódios do País das Maravilhas, a gente vai ter outras que a gente vai divulgar no percurso do nosso programa. E vocês são os nossos convidados para nos acompanhar, comentar, deixar a sugestão, a dúvida, para enriquecer cada vez mais o Além do Divã, porque o Além do Divã é feito para vocês. E José Aldo, pode ficar à vontade. Bom, gente, boa noite. Então vamos começar, né? Eu acho que chegou o momento, né, Fabio? Mas se for entrando, vai ficar gravado mesmo. Sim. Então, boa noite a todos, mais uma vez. É uma honra estar com vocês nesse horário, né, todas as quarta-feiras, com a Fabiola. E já estamos quase completando o ano, né, Fabiola, de programa Além do Divã, com outras propostas, outras diferentes. Mas é isso aí. Então, gente, hoje nós iremos falar do Chapeleiro Maluco e da Lebre. Lembrando que nós estamos falando sobre, podemos dizer, o País da Maravilha, né? Na Terra do Divã, ou as suas psicopatologias, né? As psicopatologias do País da Maravilha. Então, hoje nós iremos falar do Chapeleiro Maluco, né? O Chapeleiro Maluco, ele podemos diagnosticá-lo, entre aspas, né? Dizer que o Chapeleiro Maluco com a Lebre de Março, eles compartilham o diagnóstico, para ele poderíamos dizer que é um transtorno psicótico compartilhado. Então, eles se enquadram no transtorno psicótico compartilhado. Então, o que seria isso? A Lebre de Março e o Chapeleiro Maluco, você percebe que ele tem um vínculo emocional muito forte, porque eles passam muito tempo, ou o tempo todo juntos, e compartilham muitas crenças delirantes, e que isso prejudica significativamente o seu funcionamento social. Então, percebemos, por exemplo, num chá oferecido pela Lebre de Março, ela e o chapeleiro teriam exclamado para a Alice que eles diziam que não haveria vaga, não há vaga, eles falaram para a Alice. Então, quando, na verdade, havia vários lugares ali vazios. Depois ficou claro que eles acreditavam ser sempre às 6 da tarde, né? E, portanto, sempre, para ele, era a hora do chá. Por isso, eles sempre têm de estar tomando chá, né? Você percebe isso no País da Maravilha. Isso é muito interessante, né? E isso causa o quê? Dificuldade significativa no dia a dia deles. Como manter, por exemplo, como manter a casa arrumada, né? Como o chapeleiro tentou explicar, ou explicou a Alice, dizendo que sempre é hora do chá e não temos tempo, né? Sempre ele diz isso, sempre é hora do chá e nós não temos tempo para lavar a louça, limpar a casa, entre outras refeições. Então, eles se encontram, podemos dizer, de maneira criativa, apesar da desordem, né? De lidar com tais problemas. Então, o chapeleiro vermelho, assim como a rainha de copa, o chapeleiro e a lebre de março, acho irritante o personagem narcoléptica de Aganais. Eles tentam lidar com isso mergulhando Aganais num bule de chá ou tornando chá em seus bigodes, né? Ações que, além de tudo,
ilustra sua inabilidade em lidar com os problemas de maneira saudável. Então, convido que vocês assistam, né? Quem assistir vai entender melhor o que eu estou falando. Então, o transtorno que o chapeleiro Mazalebre de Massa compartilha é um transtorno psicótico compartilhado. O que é isso? É um transtorno, esse transtorno compartilhado, que estão sempre juntos, teria um transtorno, pode ser um transtorno bastante comum, Fabio. Eles são caracterizados por duas pessoas, né? Duas pessoas em um vínculo emocional bastante assim estreito. Podemos pensar assim, estreitos e compartilhando delírios, são pessoas que compartilham delírios idênticos ou semelhantes. Então, em geral, podemos dizer que há um caso primário do indivíduo que apresenta os delírios, né? E primeiro também há um caso secundário, que é a outra metade da dupla, que assume as crenças delirantes do caso primário, embora não seja, podemos pensar assim, comum essas duas pessoas, que elas sofrem deste transtorno, podemos ver que é possível que também isso aconteça em grupos maiores, ou até mesmo em famílias inteiras que estejam afetadas pela psicose compartilhada. Vamos lembrar bem, está relacionado a vínculos, a grupo. Eu me lembrei aqui em Freud, na psicologia das massas, né? Freud vai ver que todo grupo ele é movido por uma hipnose, né? Por delírio, podemos pensar assim, por delírio, e que se tornam fortes quando estão juntos, né? E que as massas precisam de ilusões, né? Freud fala aí que as massas precisam de ilusões para sobreviverem. É um pouco de delírio. Eu lembrando aqui, não quero me prender à política, mas nós vimos esses fenômenos delirantes no bolsonarismo, né? Vimos gente correndo para um lado do outro, marchando, pedindo intervenção, pedindo, podemos dizer também, até ajuda alienígena, né? Um delírio, não acreditavam, tudo era mentira. Quando alguém chegava falando uma mentira, o outro falava, compartilhava, e eles acreditavam aquilo como uma verdade, né? E aí eu me lembrei de Freud, né? Que é um delírio compartilhado, um transtorno de delírio compartilhado, no sentido, porque também as massas eram precisas de ilusões para sobreviverem. Né? Então, quanto Freud vai dizer que quanto mais junto o grupo, quanto mais coeso, mais agressivo eles ficam. E até tornam-se irracionais. Freud diz que até as pessoas com intelectualidade grande, quando está em grupo, eles se tornam irracionais. Né? Há um certo delírio, há um certo hipnotismo. Né? Podemos dizer que o líder hipnotiza essas pessoas, porque eles precisam de um líder, eles precisam de ilusões para sobreviver. E olhando esse transtorno psicótico compartilhado, que está muito relacionado e que é bastante comum, que é caracterizado por duas pessoas com um vínculo emocional bastante estreito, isso está relacionado. Mas também tivemos também esses delírios, né? Esses delírios compartilhados. Nós vemos isso, tivemos esse fenômeno, né, na política. Nós vimos pessoas que a gente pensou assim, meu Deus, o que é que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com as pessoas? As pessoas se perderam. Né? Vimos as pessoas, grupos alienados, eufóricos, né? Como dizia o Antônio Quiné, uma certa onda de ignoródio, né? Um ignoródio, né? Um ódio acoplado com a ignorância, né? Uma coisa assim, podemos dizer assim, muito delirante que o grupo que, como Freud fala, que essas massas elas precisam de ilusões, porque não sabem viver sem elas, né? Criam personagens. Então, é muito interessante que esse transtorno psicótico compartilhado, ele pode também se estender a um grupo que acredita nas mesmas coisas, no mesmo delírio, como aqui acontece com o chapeleiro maluco e a Lebre de Massa.
São dois amigos que estão juntos e que acreditam em suas próprias loucuras. Você ia falar, Fabíola? Desculpa. Sim, a gente observou nesse período também, José, do quanto era difícil a gente emitir uma opinião contrária, Sim. porque tudo isso se voltava contra a gente de uma forma que às vezes nem era tão igual como eles falavam, né? Revidavam. Ah, se você discorda disso Né? é porque você é direita, você é esquerda, enfim. Tinha essa questão desse jogo entre direita e esquerda, você é de uma linha que apoia um determinado grupo político, se você não compartilha da mesma ideia, você está excluído. A gente observou durante esse período de 4 anos como ficou essa questão bem escancarada politicamente, né? Não é falando da política, mas a gente observou esse contexto todinho dentro do contexto social, a gente pôde observar essas situações. E ela foi bastante analisada pela maioria das pessoas, puderam emitir suas próprias opiniões também acerca do que estava acontecendo. Pôde julgar se estava certo ou errado essas questões. E você, às vezes, observava muito as questões de manipulação também, José Aldo, porque você era levado a acreditar no que estava sendo colocado ali. Quando você discordava, você era julgado de outra forma. Enfim, eu creio que deva ter passado por isso aí também nas suas observações. Era um delírio coletivo, né? Esse transtorno é um delírio, como a gente vê no Chapeleiro e na Leve de Março, né? Que ambos compactuam, acreditam em suas próprias loucuras, em suas próprias alienações, né? É uma coisa assim que nós vemos muito isso nas massas, né? Quando Freud fala, é interessante que as massas são movidas por ilusões e que chegam a ser até delírios, como nós vivemos, você falou, essa época sombria, podemos chamar desse ignoroide, né? Como dizia Antônio Quiné, onde a ignorância estava justamente acoplada, né? Com o ódio, onde você via gente, o ódio feroz nos olhos, brilhava a raiva, né? A agressividade, onde estava ali todas as suas pulsões de morte, todos os seus delírios de perseguição, todos os seus delírios de ódio contra o outro, paranoico, de querer matar o outro, destruir o outro, né? Eu vi um cara falando um vídeo com a arma, fazia cada gesto, obscenos, horríveis, dizendo que ia matar o outro, destruir o PT, ia matar, entendeu? Você viu o tamanho da loucura desse delírio que foi compartilhado, né? Então aconteceu muito isso na política. Então, o que seria de fato para falar de psicólogo? É interessante essa parte bem, que agora eu acabei de me lembrar da situação que durante esse período de 2022, nós já estávamos no Além do Divã trabalhando com várias questões filosóficas, além da psicanálise. A gente trabalhou com várias situações temáticas aqui. E durante esse período também, a gente tem esse trabalho da questão de divulgar o trabalho que a gente vai fazer para a semana seguinte, né, para quarta-feira. E isso é interessante porque foi justamente que eu cheguei até a comunicar para você, numa relação que aconteceu, de eu chegar a divulgar o nosso trabalho e a pessoa já vir com coisas que não tem nada a ver. Colocar política numa situação onde não tinha política. A gente está trabalhando e trazendo um esclarecimento pelo viés da psicanálise, trazendo outros olhares, e as pessoas que não têm esse olhar ainda voltado para a psicanálise, traz as considerações jogando que você está falando disso é porque você é de esquerda, você está levando isso, enfim. Como as pessoas se alienaram ao ponto de você levar informação e você ser taxado de algo que você não está defendendo uma bandeira. Você está levando a informação, mas as pessoas estão distorceram o que você estava fazendo.
Até criaram um Deus de direita, né? Deus era direito, voltou àquela idade das trevas, do direito divino. Né? Então eles criaram um mito, criaram um Deus de direita, né? E aí você vê o tamanho da alienação, da loucura, podemos pensar desse transtorno psicótico compartilhado, né? Entre muito, não só entre duas pessoas, mas entre várias pessoas, né? Querendo a morte do outro. Houve um crescimento de, de feminicídio, né? Homossexualismo, e assim sucessivamente. Então, isso é perigoso. Porque o que é que acontece? Freud diz uma frase, o que é que... Vou falar um pouco da psicose. O que é a psicose? Na psicose, Freud vai fazer a diferença entre a neurose e a psicose. Ele vai dizer que na neurose, o ego está a serviço da realidade. O ego está a serviço da realidade que reprime os fragmentos do id. Na psicose, não. O ego se deixa induzir pelo id, né? Que se desliga de um fragmento da realidade. Né? Então, você vai ver isso em Freud. Então, o ego, né? Na neurose, o ego está a serviço da realidade. Na psicose, o ego está fora. O ser humano é movido pela função de morte, de destruição. Ele não mede a realidade. Ele quer destruir, ele quer matar o outro. Ele não tem um princípio da realidade, como dizia Freud. Mas ele vive mais sobre o princípio do prazer, sobre essa função de morte, de destruir o outro, de querer matar o outro. Aquele que não é espelho é meu rival, vamos destruir, né? Vamos quebrar. Nós vimos as atrocidades que fizeram dentro do, podemos dizer assim, Brasília, ali o que aconteceu, uma porção de mortes, pessoas enlouquecidas, né? Grupos enlouquecidos, como aqueles kamikazes que queriam destruir, matar, porque o outro não compartilhava com suas ideias. Então, a que ponto nós chegamos disso? Nós chegamos disso na ditadura militar. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Vi cada político perder, aceitar a derrota, mas nunca tinha visto esse fenômeno em nossos dias atuais, mostrando a alienação, o delírio, né? Um delírio compartilhado, acreditando que o outro era o salvador, né? Era um messias. Né? Isso são partes, como Freud fala, na psicologia da massa. Isso grupos criam esses messias, né? Esses salvadores, né? Porque precisam de um líder, de uma ilusão para sobreviver, porque eles não conseguem viver sem essas ilusões. E aí chega um herói que introjeta, que internaliza todo esse discurso do outro. Mas no fundo, eu tenho tudo aquilo, eu tenho ódio, tenho ignorância, tenho raiva, e eu vi nesse outro, né, o Salvador, o mito, o Messias. Aí você vê o quanto as pessoas estavam, né, nesse delírio, podemos dizer, nesse delírio compartilhado, assim como o chapeleiro maluco e a lebre de março, que compartilham do mesmo delírio, né, dos mesmos pensamentos, das suas mesmas loucuras. Né? Então é muito interessante isso. Por quê? Vamos trabalhar um pouco essa questão da psicose. A psicose ela é um distúrbio psíquico que causa, podemos, alucinação, que causa delírio sobre a realidade, né? Sobre essa realidade vivida. Você vê muitos grupos naquele momento em delírios, marchando, orando, né? Com a Bíblia na mão, gritando na rua, chorando, né? Via pessoas correndo, iludida quando chegava, dava uma mensagem, ele saiu, é isso, ele ganhou, é mentira, ele vai fechar, entende? Vai ter intervenção agora. Então você viu um momento de ignoródio, né? O delírio com a ignorância e com o ódio, tudo acoplado. Então, teve essas alucinações, esses delírios coletivos, ou essa certa histeria coletiva, onde todo mundo estava bravando como um leão enraivecido, querendo destruir o outro. Né? Então,
no caso da psicose compartilhada do chapeleiro maluco e da lebre de março, nós vamos ver que a psicose compartilhada ela tem a percepção, uma interpretação do indivíduo que é acometido envolve, ou seja, envolve mais pessoas, não é pessoas fora, mas pessoas que têm esse transtorno psicótico compartilhado, ele envolve mais pessoas dos seus convívios próximos, né? Que geralmente podemos ter, nesse caso aqui, são da mesma família, né? Da mesma família, mas vamos pensar numa mesma família social, do mesmo grupo social, isso também pode acontecer, né, Fabíola? Como aconteceu, né? Como aconteceu esses delírios, né? E nunca se viu em outros tempos, pelo menos eu nunca tinha visto, né? Que é um efeito dominó, que vai um tocando no outro e vai, como se fosse um efeito histérico, vai tocando no outro, e todo mundo se fala que não, está hipnotizado. Isso aconteceu também na Segunda Guerra Mundial, né? Nós vimos Adolfo Hitler hipnotizando toda uma nação, matando um grupo, pessoas, judeus, negros, ciganos, e assim sucessivamente, uma ideologia maluca, um delírio maluco, né? E superioridade, e a raça superior, que nós vemos também isso no Brasil, com outras roupagens. Me lembrei de um pensador que falou que a história se repete, só que com outras roupagens. Né? Então, nós vivemos isso também. Então, esse delírio, esse transtorno psicótico compartilhado, ele está muito relacionado a pessoas do mesmo convívio. Sabe? Você comigo, nós convivemos muito, está relacionado às pessoas próximas. Geralmente, pessoas da mesma família, mas também pessoas do mesmo convívio, que se relacionam muito, que são muito amigos, como é o caso do chapeleiro maluco, da lebre de mar. Eles são muito amigos, têm um vínculo muito estreito. Então, eles compartilham do mesmo delírio. Isso também pode se estender a grupos. Né? Como nós observamos isso, né? O que Freud falou, né? Sobre esses grupos eufóricos, esses grupos que querem destruir o outro, essas ilusões, né? Eu convido a todos a ler Psicologia da Massa, que é um grupo, Psicologia das Massas de Freud, que mostrou muito, tá tão atual que nós vivenciamos isso no período do outro governo, nós vivenciamos e nós tínhamos medo até de dizer que era A, o B, o C, o D. Nós não podíamos falar que era, porque você era taxado, era capaz de você apanhar na rua, era capaz de os outros te xingar verbalmente, as pessoas andavam com medo, andavam no carro, os outros podiam botar, mas você tinha medo de colocar até no seu próprio carro, com medo de ser agredido, com medo de ser quebrado o vidro do seu carro, para você ver o quanto a massa estava nesse delírio coletivo, né? Nessa paranoia coletiva de querer destruir o outro, acabar com o outro. Né? Então, ainda bem que passou esse vendaval. Né? E as redes sociais foram praticamente um palco principal onde tudo isso se eflorou, né, Joseldo? Foi bem, eflorou bastante. E aqui tem um comentário do Rui, assim, infelizmente vejo isso também nos grupos que defendem o grupo político atual, a mesma agressividade atribuída a pessoas oponentes. Sim, todo grupo ele é movido por esses desejos, né, infantis, vamos pensar assim, de querer um protetor, de querer um libertador. Mas no grupo anterior, isso era mais forte, era mais agressivo. Né? Hoje não, você fala, tem muitas pessoas que a gente conversa, mas naquele tempo eu tinha até medo de botar uma camisa, de sair, porque o meu carro, eu tinha até medo de sair na rua e botar a foto do Lula, alguém com medo de quebrar, porque era muito agressivo e estava verberando
Não que todo grupo não tenha isso. Todo grupo é um fenômeno grupal. Né? Mas no passado foi maior, foi mais forte, foi algo mais agressivo, que nós não vimos tanto essa agressividade hoje. Né? Pelo menos que eu tenho observado, não tem essa titia no passado, era de igreja, era todo mundo, o cara ameaçando vai te matar, pé do diabo. Aqui teve em Chapadinha a irmãzinha, a irmã Maria, que foi até puta da igreja praticamente, né? Então que teve aquele, até saiu nas redes sociais de todo canto do Brasil. Então você era tipo perseguido. Né? É interessante. Hoje não, hoje os apaixonados, todo lugar assim. Mas hoje tá menos. É interessante também a gente ver que nesse período também foi um período onde muito se teve perseguições religiosas também. Sim. Que você não podia seguir um credo diferente. Você era obrigado a seguir as mesmas ideias que estavam sendo compartilhadas por aquele grupo. Inclusive nas questões religiosas. Você não podia discordar do que fosse pregado, e sabendo que o Brasil é um país laico, né? É diferente. Exatamente. Você deve separar as questões religiosas de uma questão da federação. Só que tudo isso reverberou nas perseguições, porque a gente observou que teve locais que eram centros religiosos, que inclusive eu assisti e acompanhei alguns. Isso, estavam sendo apedrejados porque estavam sendo perseguidos. Terreiros de umbandas foram frequentes, o ataque a terreiros de umbandas, inclusive quem praticasse outra religiosidade, buscasse a espiritualidade de uma outra forma, era perseguido. Sim. A gente vê muito isso. Eu vi pastor dizendo que Deus mandou matar, era para ir para a guerra, tinha que ir para a guerra, tal. Então, eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? A minha vida. Então, você vai ver que, né, na psicose compartilhada, você vai perceber, Fabio, que na maioria das vezes existe uma pessoa, né? Que essa pessoa ela pode ser chamada de indutor, ou caso primário, ou ainda de uma pessoa dominante, que é esse indivíduo que já tem um transtorno psicótico, né, com esse delírio acentuado, que induz e compartilha suas próprias crenças, suas crenças delirantes, né, suas crenças delirantes total, ele compartilha totalmente ou parcialmente com pessoas com quem se relaciona, né? Que frequentemente é um sujeito que você vai ver a característica desse sujeito, geralmente é um sujeito passível, e inicialmente se apresenta como uma pessoa saudável. Interessante que nós vivenciamos isso. Pessoas fazendo chacota da dor do outro, rindo, sádica, né? Fazendo sacar do sofrimento alheio, né? Não se compadecendo, uma certa falta de empatia, mas uma apatia, né? Então, veja as pessoas com esse delírio que induz as pessoas, né? Com suas crenças, com seu delírio, e que outras pessoas também embarcam nesse mesmo delírio, né? Que acredita que o cara é um Messias, por exemplo, que vai salvar a população, que vai salvar o mundo, né? Que transfere. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Nós vivemos o direito divino no século XVIII, século XIX por aí, no século XIX, XVII, XVIII por aí, onde acreditava que Deus era que escolhia o seu representante. E nós vimos isso nesse período, onde as pessoas acreditavam que o tal mito, o Messias, era uma pessoa, a representação de Deus na Terra. Que muito tempo aconteceu, que foi quebrado com o grande filósofo Maquiavel, ao dizer que é o povo que escolhe o seu representante. Né? Mas voltou tudo isso, essa crença nesse direito divino, nesse ser que é ungido de Deus, que é a representação de Deus, que vai salvar o país,
que no fundo, não tem nada disso, né? Nós vimos um pouco de um delírio religioso também, né, Fabiola? A gente for pensar assim, houve um delírio religioso. É um sujeito que se mostra ser passivo, inicialmente saudável, mas se coloca a sua crença, compartilha a sua crença com outros e outros. E as pessoas acreditam nisso. Porque as pessoas precisam, eu gosto muito da frase de Freud, porque as pessoas precisam, muitas vezes, de um líder, né? De uma representação paterna, de proteção, né? Um sentimento até infantil isso, como Freud fala, porque as massas elas precisam de ilusões para sobreviver. Então, muitos ficaram presos a essas ilusões, né? Eram anestesiadas, né? Antídoto, anestesia, né? Para que eles pudessem viver. Nós vemos o que aconteceu na porta dos quartéis, né? Grupos eufóricos, nas estradas, quebrando, gente que acreditava que a Terra era plana. Né? Onde que nós chegamos no tamanho da loucura? E as pessoas acreditavam que a Terra era plana, onde a religião foi uma controvérsia, onde a religião era a ciência e a ciência perdeu o sentido. E pessoas morrendo. Entende? É isso que a gente vai chamar de, eu estou fazendo um contexto generalizado, nessa psicose compartilhada, né? Que é uma pessoa, ela é chamada de indutor, que essa pessoa que é uma pessoa dominante, que é uma pessoa que acredita em seus próprios delírios e que projeta para as pessoas que estão próximas de si, que acredita que é o super-homem, que acredita que é o Papai Noel, e os outros acreditam que é o mito, que é o Messias, que é o representante de Deus, e que isso foi o grande delírio também das cruzadas, onde muitas pessoas morreram porque acreditaram em líderes que acreditavam que eram pessoas ungidas por Deus. E que nós vimos isso, parecia que nós estávamos numa ilusão total. As pessoas não conseguiam ver isso. Era uma coisa assim que eu fiquei, né, perplexo. Meu Deus, que mundo nós estamos em pleno século XXI. As pessoas ainda estão alienadas, querendo um mito, criando um personagem. Porque a própria palavra mito é uma narrativa, é uma fábula, é uma mentira. Né? E onde a religião, onde a ciência não tinha mais sentido, onde a religião se tornou a ciência e pessoas morrendo. Né? Então, acontece muito isso, né? Esse delírio, essa psicose compartilhada, voltando para os autores, que é a Lebre de Março e o Chapeleiro Maluco, eles sofrem dessa psicose, desse transtorno de psicose, transtorno psicótico compartilhado. Eles acreditam nos seus próprios delírios, eles acreditam em suas próprias loucuras, né? Eles acreditam nisso veemente. Né? Então, nesse caso, pode se basear também com laços, baseado em laços também sanguíneos, como, por exemplo, pode acontecer isso entre pai e filho ou casais. Pode ainda também ser baseado em vínculos, né? Em que as pessoas convivem muito tempo, né? Em alguns casos, um relativo isolamento social. Né? Como eu falei, esse transtorno psicótico compartilhado, ele pode acontecer com as pessoas que estão mais próximas da gente, com as pessoas com quem tem vínculo estreito, com as pessoas que a gente faz laço social, são pessoas que se apresentam saudáveis, são pessoas que se apresentam, são pessoas que se demonstram ser uma pessoa passiva, mas no fundo são pessoas delirantes que vendem essa ideia para a pessoa próxima a um grupo, ou a família, assim sucessivamente. Nós vamos ver isso, um delírio de Hitler, né, na Segunda Guerra Mundial, né, esse delírio de querer governar o mundo, de acabar com os judeus, de criar uma raça superior, né, um grupo melhor, onde não tem negro, onde não tem homossexual, onde não
tem judeu, onde só a raça ariana, onde a Alemanha pagou um preço muito alto, né? Por embarcar na loucura desse cara. Mas só que eu sempre digo que os alemães também foram culpados porque se deixaram levar por aquele delírio que esse delírio compartilhado. Hitler é um cara que demonstrava ser um cara centralizado, não comia carne, não bebia, era um cara totalmente, mas tinha uma obsessão pelo poder, tinha esse delírio, né, de grandeza. Então isso é muito interessante, porque as alucinações compartilhadas, elas também, Fabíola, elas podem variar de acordo com o diagnóstico do indutor, né? Em algumas ocorrências, podemos dizer que as fantasias vividas por essas pessoas são fantasias relativamente bizarras, né? Por exemplo, a crença de que a família pode estar sob influência de força estranha. Nós vimos disso na política, de uma ideia que o outro estava acabando com a família, está destruindo a família, e em nome da família eu vou lá, da conservação da família, dos conservadores. Aí você vai ver o perfil dos conservadores, é tudo inverso. Tem o canalha, estupradores, teleonatários, são pessoas que não têm, não estou generalizando, mas os maiores, né, conservadores que se apresentaram são pessoas que de fato, não vivenciavam ou não eram aquilo que eles pregavam. Né? E nós vemos muito isso, né? Que acreditam que a família está sendo perseguida sob a influência de forças estranhas ou absorvendo radiações de um equipamento. Você vê aquele pessoal recebendo do alto, alienígena. Então, isso é muito preocupante. Né? É muito preocupante. Alguma pergunta, Fabiola? Meu amigo Edenilson. Podem ficar à vontade, pessoal, para deixar a pergunta de vocês aqui no chat, a dúvida, o comentário. A gente segue sem pergunta, José Aldo. Mas é interessante a gente refletir sobre isso e será um ponto de reflexão nosso, não só para esse ano de 2023, mas vai ser um ponto da história onde eu creio que ainda vai ser muito estudado esse período que a gente passou. Não só como a gente está fazendo aqui, discutindo pelo olhar da psicanálise, mas em todas as áreas, eu creio que vai ser muito estudada ainda para se chegar a uma conclusão. Por que passamos por isso? Até que ponto a nossa sociedade se deixou levar para chegar a esse ponto que a gente vivenciou, que nós vivenciamos. E como a gente pode fazer para que isso não retorne a um futuro recente ou um futuro mais distante em nosso país, quem sabe, né, José? É algo a ser estudado ainda mais profundo. É muito interessante isso, Fabíola, porque nós estamos falando de dois personagens, que é o Chapeleiro Maluco e a Lebre de Março, que eles têm esses transtornos, né? Esses transtornos psicóticos compartilhados, mas que isso também está muito relacionado a pessoas com vínculo estreito, mas também que pode se estender para grupos também. Há esse delírio de crença, de acreditar, eu acredito nisso, e eu levo um grupo, uma nação, a entrar numa guerra, a entrar com violência, com agressividade, em prol dessa crença, dessa ideologia. Né? É como um kamikaze, um homem-bomba, que se mata porque acredita no ideal, numa ideia que não tem, podemos dizer, sentido para nós. Né? Mas as pessoas pararam porque as pessoas foram hipnotizadas. É como se as pessoas estivessem hipnotizadas. E os grupos são fáceis, Freud fala aí, os grupos são fáceis de ser hipnotizados. Porque eles anseiam por um líder, eles anseiam por pessoas que o dominem, esse sentimento infantil de querer um protetor. E a gente viu tudo isso, vamos analisar historicamente, vou trabalhar um pouco a história aqui. Historicamente, nós vamos ver a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, teve que assinar amargamente
Na Segunda Guerra Mundial, todos os soldados estavam revoltados, desemprego alto, taxa de desemprego altíssimo, pessoas passando fome, e aí, de repente, surge no cenário aquela pessoa, um nacionalista, e as pessoas viram aquela pessoa, o salvador da pátria, o redentor, porque eles viram que Hitler tinha tudo que eles tinham dentro dele. Eram as pessoas que eles precisavam. E aí o cara, em cima daquele desejo, daquele anseio, Hitler colocou as suas ideias malucas. E eles engoliram, introjetaram. E aqui no nosso país também não foi diferente. Passando por uma série de corrupção, problemas, série de problemas, e de repente surge um Messias, surge um mito. Então é esse que vai salvar. Esse é o Messias, né? Que vai nos salvar dessa corrupção, desse mal-estar. E aí muitos introjetaram o discurso desse outro porque tinham dentro de si. Porque, por exemplo, Fabio, eu tenho raiva de homossexual, eu tenho raiva de mulher, eu tenho raiva de tudo isso, mas eu não tinha coragem até então de falar socialmente, porque eu poderia ter sido repreendido. Está claro isso? Mas eu encontro uma pessoa que tem coragem de dizer tudo aquilo que eu não tenho, que foi o Messias unido. Então é esse cara que tem coragem de dizer o que eu não tinha. Entende? Então ele representou, assim como Hitler representou grande parte da massa alemã, ele também representou grande parte da massa brasileira, que tinha esses mesmos pensamentos, essas mesmas ideias, que viram nele esse representante, essa que nós chamamos na psicanálise, essa identificação com esse traço do outro, que Freud vai chamar de traço, Lacan chama traço nário, né? Essa identificação com o outro. Então, me identifico com o outro. E que Freud vai ver que na psicologia da massa, todos os grupos são movidos por uma identificação. E se torna até ignorante quando o mais intelectual dos intelectuais, quando se está em grupo, parece que acende o seu instinto animal. Ele se esquece do racional. Eles agem como um animal. Entende? E você viu isso. Pessoas matando, batendo, espancando, tigres feroz, soltos na rua. Né? E parece que todo mundo ora. E a gente tinha medo de sair na rua, de falar, de vestir uma camisa. Porque antigamente eu lembro, Fabio, que eu poderia ser teu rival. Você é de um lado e eu do outro. Mas quando eu te via na rua, a gente se cumprimentava, a gente se abraçava, a gente era inimigo numa campanha política, mas pessoalmente não tinha o ódio, a raiva contra o outro. E nesse cenário sombrio que a gente vivenciou, a pessoa tinha raiva mesmo, tinha ódio mesmo. Matava o outro, o cara no aniversário chegou, pã, matou o outro. Né? Então, para você ver o tamanho desse delírio, né? Desses delírios compartilhados, né? Dessas fantasias também que estão fantasias bizarras, né? Essa crença de que a família pode estar sob influência de uma força maligna, que o mal está tomando de conta do país, que a família está se destruindo, né? Ou forças sobrenaturais. Né? O indivíduo também, imaginações, o indivíduo também, por exemplo, que estão com 5 aparelhos de comunicação grampeados, e tudo que ele faz está, para ele, tudo que ele está fazendo, meu pai, estou sendo grampeado, estou sendo vigiado, está sendo perseguido pela polícia. Então, a gente vai ver tudo esses transtornos delirantes na lebre de massa, no chapeleiro maluco. Por isso eu falei que os desenhos tem muito falar de nós também. Porque quem de nós aí não tem um amigo, um companheiro que já tem esse delírio de grandeza, megalomania, esse delírio de perseguição, né? Essas paranoias, esse delírio de uma raça superior, de ser melhor do que o outro. Então, tal que no Brasil cresceu muito o neonazismo, né? Você vê muito isso, depois de todas essas loucuras dessa época sombria, assim como nós vivemos na Idade Média, na Idade das Trevas, nós passamos por essa época sombria, onde o importante era matar,
a arma, foi feita uma apologia à arma, onde a violência aumentou, muitas pessoas morrendo, muitos casos, acidentes. Né? Então, isso é muito preocupante. Né? Então, é, esses delírios também está relacionado, esses delírios do transtorno psicótico compartilhado, como o próprio nome está dizendo, ele também ele não ocorre só numa questão de irregularidade, só no relacionamento de apenas duas pessoas. Não. A psicose compartilhada, Fabíola, ela pode também, como eu estou falando, incidir um número maior de indivíduos. Né? Incidir um número maior de indivíduos, especialmente em situações familiares, em que um dos pais é o dominante, e os filhos, às vezes, podem pensar, às vezes, em alto grau variado, adotam suas crenças delirantes. Nós vimos disso. Nós vimos disso, esse cenário. Né? Isso afrontou muito o indivíduo. Né? Então, isso é muito importante nós repensarmos, né? E que isso não venha acontecer mais. E nós podemos, porque foi uma época sombria, uma época de medo, uma época, como dizia Antônio Tinete, ignoródio, onde o ódio e a ignorância estavam juntos de mão dada. Tente que isso não se aconteça. Né? Isso é importante demais. Pregaram tanto o fechamento de igreja, que até agora eu não vi nenhuma igreja fechada. Olha o discurso. Né? Nunca vi nenhuma igreja. O mesmo discurso de 74, 1974, Lula comunista, vai fechar a igreja, vai fechar tudo, e nunca fechou. Fui presidente pela terceira vez, pelo menos agora 5 vezes, juntando da Dilma e os 3 dele, 5 vezes, eu nunca vi ele fechar a igreja. Foi o cara que deu total carta branca para os religiosos, para as igrejas. Né? Então, e as pessoas utilizam desse poder religioso para maquiar, ludibriar, alienar as pessoas. Porque é muito fácil, Fabíola, enganar usando o nome de Deus. É muito fácil. Né? Porque as pessoas têm medo, as pessoas acreditam. É muito fácil. Então, o que nós viemos trazer aqui, que esses personagens, a Lebre de Mar e o Chapeleiro Maluco, que está presente também em nossa sociedade. Né? Esses personagens, eles falam também de nós mesmos. Eles falam também da nossa sociedade. Né? Eles têm algo a nos mostrar acerca de cada um de nós. Nós falamos da rainha de copa, aquela narcísica, aquela pessoa que não gostava de ser contrariada, que queria ser holofote, que queria ser admirada, bajulada o tempo todo, e que todos aqueles que fossem ao contrário, ela mandava cortar a cabeça. Né? Quantas rainhas de copa não tem que tinha essa obsessão por poder de superioridade, de assediar um cargo, querer ser maior do que o outro, humilhar o outro. Quantas pessoas não estão no cargo pequeno e quando sobe querem humilhar, né? Querem fazer pouco caso das outras pessoas. E assim também como a Lebre de Márcio e Chapeleiro Maluco. Quantas pessoas não têm esses delírios compartilhados de grandeza, né? A vida é um delírio também que pode incidir sobre um número maior de indivíduos, e nós também vivenciamos isso em nossa sociedade. Então, é isso, Fabíola. Tem alguma pergunta? A gente não recebeu mais nenhuma pergunta aqui, mas eu acho que a gente já pode entrar nas nossas considerações finais, José Aldo. Está chegando aqui às 9 e a gente já pode chegar nas considerações finais. Bom, gente, nós estamos fazendo aqui uma provocação, falando um pouco desse transtorno da Lebre de Mar, Chapeleiro Maluco, né, que é um transtorno compartilhado, um delírio compartilhado, transtorno compartilhado, e que não só uns amigos, pessoas próximas do outro, pode ser afetado, mas também um grupo maior de pessoas também pode ser afetado
por esses delírios. Né? Mas também tem alguns exemplos que nós vivenciamos isso em nossa sociedade. Então, essa série, O País da Maravilha no Divã, as patologias do País da Maravilha, tem nos mostrar muito, porque também fala de nós mesmos. Todo desenho fala de nós mesmos, tem algo de nós mesmos. Né? Quem não conhece uma rainha de copa, quem não conhece uma pessoa que é narcísica, que quer ser bajulada o tempo todo, que não aceita contrariedade, uma pessoa que utiliza do poder para humilhar, massacrar os outros. Quem é que não conhece ou já conheceu uma pessoa assim, né? Com essa característica da rainha de copa? Quem é que não conheceu uma pessoa com essa característica da lebre de março e do chapeleiro maluco? Pessoas que acreditam em seus próprios delírios, né? E que vendem a outros e que fazem com que outras pessoas também acreditam, como no caso da Segunda Guerra Mundial. Quantas pessoas não acreditaram nesse delírio, nesse transtorno compartilhado de Adolf Hitler, que levou uma nação à ruína? Né, Fabíola? Quantas pessoas não acreditaram no fascismo, né, na Itália, de Mussolini? Quantas pessoas não acreditaram nessas ideias delirantes? Aqui também beiramos esse fascismo. Quantas pessoas também não sentiram levado, guiado, conduzido por esses delírios? Né? Eu acho tão bom quando a frase ele diz assim: eu só saio daqui se Deus me tirar. Só Deus me tira daqui. E Deus escutou o povo e o tirou. Né? Então é isso. Como tem um ditado, que a voz de Deus é a voz do povo é a voz de Deus, né? Então, Deus escutou. E mesmo assim, pessoas não queriam aceitar, né? Mas nós devemos tomar cuidado com isso, porque todo grupo é movido por ilusões, porque precisam de ilusões para sobreviverem. E isso, Freud vai nos dizer bem na Psicologia das Massas. Eu convido a você ler esse livro, Psicologia da Massa. Quando eu li novamente, que é um livro tão gostoso de lê-lo, e quando eu li novamente naquele período sombrio, eu vi o quanto Freud estava tão vivo, Fabíola, tão atual, né? Tão vivo, assim, de uma maneira tão forte, quando a gente viu todo aquele cenário. Né? Eu convido você, telespectador, você que está nos assistindo, ler esse livro e você entenderá melhor o que eu estou tentando falar aqui. Então, quanto mais gente, quero agradecer a Ednilson, o Rui que fez presente, aquele que ainda não chegou, meu muito obrigado. Lembrando aqui que nós não estamos com nenhuma tendência de estar apenas falando dentro do contexto, né, do chapeleiro da lebre de mato, chapeleiro maluco, e tentando trazer para outros campos, né, Fabiola? Então, é uma provocação. Você também pode compartilhar, tirar sua dúvida, colocar seu questionamento, não concordar, é o direito seu, como dizia o filósofo Voltaire, né? Ele dizia o seguinte: eu não concordo com a sua palavra do que você diz, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-la, que é a liberdade, né, Fabíola? É tão bom isso, né? A gente poder falar hoje, né? Antigamente estava um pouco, eu particularmente estava com muito medo. É isso aí, gente. Boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez a Fabíola, essa companheira que está sempre comigo, né? Por ter cedido o seu espaço, o seu tempo, para estar conosco aqui além do divã. E lembrando, gente, que o Além do Divã é um programa feito especialmente para você e por você. Coloque a sua sugestão, coloque a sua crítica, qual o tema que você gostaria que nós falássemos aqui, comentássemos aqui, política, religião. Aqui o tema é você que escolhe. Né? Esse programa é feito para você. Então, escolha o tempo. Como nessa série agora, do País da Maravilha no Divã, ou as psicopatologias do País da Maravilha, e outros também que a gente vai trabalhar. Né? E também a gente vai ficar um pouco... A gente vai encerrar aqui quando acabar a live. Tá quase, tá em 19 segundos. Acabando? Pois então, Fabrício, se você tem alguma pergunta aí, gostaria de saber, tirar dúvida. Pode deixar, pessoal, no chat, que a gente vai responder no próximo programa. E a gente espera vocês na próxima